Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos aqueles que recebem a palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler até o versículo 25, por ser também um capítulo mais extenso. Lucas, capítulo 8. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu, pessoas de todas as cidades vieram até Jesus. Ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres desta vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até o que julga ter, será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantou-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 8 começa nos mostrando que por onde Jesus andava, além dos discípulos, dos 12 que foram chamados de apóstolos e outros discípulos, mulheres seguiam a Jesus. Isso é muito significativo, porque a cultura judaica do primeiro século tinha grande preconceito com as mulheres. E se tem realmente alguém que valorizou a mulher, sem por isso inverter valores ou princípios que a própria palavra já nos dá acerca da posição da mulher,
Esta pessoa foi Jesus. O Senhor Jesus honrou e tornou a mulher digna de estar realmente não apenas ouvindo a sua palavra, como ensinando a sua palavra. A mulher samaritana evangelizou toda uma cidade. No Novo Testamento nós vamos ver mulheres que serviram ao Senhor e que tinham posição mesmo dentro das congregações do Senhor Jesus. Mas no capítulo 8 nos fala aqui que além dos 12 que andavam com Jesus, tinham mulheres, e o texto de Lucas nos mostra que essas mulheres, elas foram transformadas pelo Senhor Jesus, poderosamente transformadas pelo poder do Evangelho. Olha o que diz o versículo de número 2: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. É muito interessante que a Bíblia, ela diferencia enfermidades, que são males que atingem o nosso corpo, e influências malignas, espíritos malignos, que são ações das trevas que também adoecem. Por isso o texto fala que Jesus curou algumas delas de espíritos malignos. Pessoas que às vezes estão sendo oprimidas por Satanás, elas precisam realmente de ter um encontro com o Senhor Jesus, com o poder do Evangelho, serem libertas, os demônios serem expulsos e elas serem curadas em sua personalidade, em suas emoções, porque os demônios, eles despersonalizam as pessoas, eles destroem a identidade, eles contaminam as vontades, os desejos. A pessoa vai começando a ser guiada, influenciada por esses espíritos malignos que tentam de todas as maneiras afastar as pessoas do caminho do Senhor, que tentam tornar as pessoas cheias de ódio, de amargura, de todo sentimento que a nossa carne gera, a nossa natureza adâmica, que a gente tem que lutar contra ela. A nossa natureza adâmica, ela é maligna, ela é inclinada para o mal, mas Satanás tenta alimentar essas coisas dentro da gente. E aqui diz que mulheres foram libertas e curadas. E entre elas, aparecem aí alguns nomes. Maria, que era chamada Madalena. Não era o nome dela. Maria Madalena significa da cidade de Magdala. Então, por isso ela era chamada de Maria Madalena. Uma das personagens do Novo Testamento mais mal interpretada. Alguns dizem, essa mulher era uma prostituta. A Bíblia não fala isso. Confundem ela com outras mulheres. Outras Marias, talvez. O texto só diz uma coisa de Maria Madalena, o que a Bíblia diz, é que ela foi liberta de 7 demônios. Ou seja, essa mulher, provavelmente, ela tinha uma influência demoníaca que estava destruindo a vida dela. Possivelmente era uma mulher que na sua vida psicológica, emocional, ela era transtornada, mas ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela ouviu o Evangelho e foi liberta. Não importa o nível de destruição que Satanás às vezes traz à nossa vida, à nossa personalidade, o poder do Evangelho, o poder do nome de Jesus nos restaura plenamente. Amém. E ela foi aquela que teve a honra de levar a mensagem da ressurreição, de ter visto o Senhor. Por quê? Porque Jesus transforma realidades, transforma vidas, transforma famílias. O texto fala de uma mulher também chamada Joana, que era ligada aí a Herodes. Provavelmente Herodes ouviu muito de Jesus através dela. E fala de Susana, e o texto no versículo 3 de Lucas diz que também haviam outras mulheres, e aí é um detalhe, elas serviam a Jesus com os seus bens, serviam a Jesus e os seus discípulos. Quantas pessoas têm dificuldade quando se fala de dinheiro, com respeito a sustentar a obra de Deus? Está certo que hoje nós sabemos que há uma exploração muito grande, pessoas usando a fé, usando da palavra de Deus para enriquecer, para manipular as pessoas, pessoas que tentam levar aqueles que chegam às igrejas a acreditar que Deus só vai abençoá-las se elas derem o máximo do dinheiro que elas tiverem. Não é isso que a Bíblia ensina. O Evangelho jamais pode ser fonte de lucro, e a Bíblia diz que no final dos tempos os falsos profetas se multiplicariam, e uma das marcas de falso profeta é falar de dinheiro de maneira desrespeitosa, de maneira sem pudor, sem temor, e usando disso para poder explorar a fé das pessoas, a dar mais dinheiro, querendo receber algo de Deus. Porém, a maioria das pessoas que tem dificuldade com a área de dinheiro, no sentido da obra de Deus,
é porque o coração nosso se fecha e se endurece por causa do nosso apego às coisas materiais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amado, dessas mulheres, elas criam em Jesus, elas tinham gratidão porque Jesus realmente libertou, curou, e elas seguiam a Jesus. Por isso elas tinham prazer de servir a Jesus com seus bens. A obra de Deus, ela é feita por Deus através da sua igreja e daqueles que são fiéis. Quem ama Jesus não vai ter dificuldade de ofertar, de ser dizimista, porque são princípios da palavra de Deus. Mas vamos continuar, porque o texto é muito amplo, e logo após falar das mulheres que serviu a Jesus, juntamente com os discípulos, o versículo 4, Lucas vai nos descrever uma parábola que aparece nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas vão nos falar dessa parábola, e essa parábola é uma parábola chave, para que a gente compreenda o reino de Deus. Por que é? Lá em Mateus diz, o Senhor Jesus falou: se vocês não compreenderem esta, como compreenderão as demais? Portanto, entender a parábola do semeador é como se fosse uma chave para a nossa vida e para o nosso entendimento acerca do reino de Deus. E no versículo 4, o texto diz que Jesus estava ali diante de uma grande multidão. É importante lembrar que parábola é uma figura de linguagem, é uma maneira de ilustrar com coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, ilustrar verdades espirituais, muitas vezes através daquilo que de maneira corriqueira a gente vivencia. E Jesus aqui fala da parábola do semeador. Perceba a partir do versículo 5, Jesus fala que um semeador saiu a semear, e ele mostra aqui no texto que existem 4 tipos de solos, ou de terra, onde a semente vai cair. E a semente, o texto é muito simples, porque Jesus interpreta a parábola. Ninguém precisa falar isso significa isso, e usar muitos argumentos. Jesus aqui deixa muito claro que a semente é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente quer que Deus, por uma palavra, uma mensagem, transforme a nossa vida totalmente. Toda palavra que Deus lança sobre nós é uma semente. Nós precisamos regar, nós precisamos cuidar, nós precisamos guardar, nós precisamos perseverar para que ela dê fruto. E aí Jesus fala sobre 4 tipos de solos. O primeiro, versículo 12, os que estão à beira do caminho, são os que ouvem a palavra, mas o diabo vem e rouba a palavra do coração. Para quê? Para que a pessoa não creia e não seja salva. Satanás vai tentar sempre nos impedir de crer. Primeiro, Satanás tenta nos impedir de ouvir a palavra, colocando outras coisas para nos distrair. Quando a gente consegue parar e ouvir, ou ir a uma igreja e ouvir, Satanás vai tentar roubar a palavra do nosso coração. Como ele faz isso? Semeando dúvida. Quando você ouve uma palavra, você até crê, e Satanás vem: será que é verdade? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que esse pastor não está querendo te enganar? Isso é a maneira de Satanás tirar a palavra do nosso coração. Para quê? Para que a gente não seja salvo, para que a gente não seja transformado, para que a gente não tenha um encontro libertador com Jesus. Satanás então representa aí o solo da beira do caminho, o primeiro solo. O segundo solo que o texto nos mostra, versículo 13, os que estão sobre a pedra, são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Então, são pessoas que escutam a palavra de Deus, e elas são bem rápidas em responder e falar: que maravilha, que culto tremendo, que mensagem boa que eu ouvi hoje, pela internet, pelo áudio, ou na igreja. Parece que quando você vê uma pessoa dessa, você diz: essa pessoa foi impactada, ela foi transformada. Mas o texto diz que essas pedras aí no coração, nesse solo, significa que elas escutam a palavra, mas elas não têm raiz, e elas creem apenas por um tempo. Há muitas pessoas que elas creem, mas é um crer sem perseverança, é um crer sem aprofundar, sem parar e entender a palavra de Deus e buscar vivê-la plenamente. E aí elas se desviam. Por quê? Porque na hora da provação elas não têm raiz. Toda vez que Deus nos dá uma palavra, Satanás vai tentar roubar, e se ele não conseguir, nós vamos passar por provações, e as provações elas vão revelar a profundidade da nossa fé, a profundidade da nossa dependência de Deus. Todos nós seremos provados, somos e seremos,
Mas se eu e você tivermos raízes no Senhor, Satanás não vai roubar, e nem as provações vão secar essa palavra, destruir essa palavra. O terceiro tipo de solo, versículo 14, diz que é o solo da palavra que caiu entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas no decorrer dos dias, a palavra vai sendo sufocada. A pessoa ouve a palavra, ela crê, ela começa a caminhar com Deus, com o povo de Deus, porque quem crê na palavra de Deus vai querer caminhar com o povo de Deus. Mas ela, além da palavra no seu coração, ela começa a se ocupar com muitas outras coisas. O texto fala aí das 3 coisas que mais ocupam as pessoas. Versículo número 14 diz: sufocados com as preocupações, em segundo lugar, com as riquezas, e em terceiro lugar, com os prazeres dessa vida. Então há pessoas que elas são sinceras, elas ouvem a palavra, elas querem seguir a Jesus, mas elas sempre dizem que elas não têm a fé suficiente, que elas estão desanimadas, e elas começam a sentir algum tipo de fraqueza na sua fé, e muitas pessoas dizem: eu não sei porquê, eu não tenho vida de oração, não consigo estar tão firme como gostaria. Amado, nós temos que fazer uma pergunta: qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida? E qual é o lugar que as outras coisas estão ocupando? 3 coisas que sufocam a palavra na nossa vida: excesso de preocupação, voltar o coração para as riquezas, e aqui riquezas é pensando só no trabalho, em ganhar, em comprar, em gastar, e em terceiro, os prazeres. Hoje nós vivemos um tempo onde há uma idolatria ao entretenimento. As pessoas trabalham muito, e quando chega um feriado, final de semana, elas querem prazeres, elas querem se divertir, elas passam horas, às vezes, diante da televisão, diante da internet. Tudo isso sufoca a palavra de Deus. Há coisas que não são pecados, mas vão sufocar a semente da palavra. A palavra de Deus precisa ser regada. Nós precisamos tirar tempo de oração, de jejum, de comunhão, buscar o Senhor mais intensamente, leituras bíblicas profundas, tirar tempo com Deus de qualidade. E isso deve ser uma constância. Para quê? Para que a gente seja o quarto solo. O versículo 19: a parte que caiu na boa terra são os que ouvem a palavra de bom e reto coração. Eles guardam a palavra e frutificam com perseverança. Então, quando eu ouço a palavra, eu não apenas tenho que ouvir, eu preciso estar com o coração aberto, com o coração totalmente rendido ao Senhor e disposto a praticar aquela palavra, a guardar aquela palavra, a falar dessa palavra e a me entregar a essa palavra. Aí, amado, nós vamos ter raiz, nós vamos perseverar e nós vamos frutificar. Quantas pessoas hoje que, graças a Deus, têm ido às igrejas, têm escutado mensagens, mas nós precisamos ser terra fértil, solo que a frutificação vai ser constante. Pessoas que perseveram, pessoas que olham outros, às vezes se desviando, ou dando mau testemunho, ou nós nos decepcionamos muitas vezes com os homens, mas continuam olhando para Jesus. Perceba que nem tudo é Satanás. Dos 4 solos, se você for perceber, apenas a obra é direta de Satanás. Os outros são escolhas nossas. O que faz com que a semente frutifique na minha vida são as minhas decisões diante da palavra de Deus. Quando eu ouço, guardo e decido andar nela, eu vou frutificar. A partir do verso 16, Jesus continua dizendo: ninguém acende uma lâmpada para esconder debaixo da cama. Uma lâmpada, ela é acesa para se colocar num lugar alto, para iluminar. E aí Jesus fala para que vejam a luz. Então a nossa vida com Deus, ela deve refletir, deve ser testemunho para outros, deve abençoar outros. Aí no versículo 17, Jesus já dá uma outra aplicação. Ele fala: também não há nada oculto que não venha a ser manifesto, escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Se a gente quer andar com Deus, não apenas nós devemos iluminar, testemunhar, pregar o evangelho, mas nós também não devemos ter nada escondido, oculto, pecados no submundo das trevas, pessoas que se expõem a todo tipo de pecado, seja ele amargura, fofoca, seja ele imoralidade, tudo aquilo que a gente abriga no oculto, no ocultismo, será um dia julgado e publicamente. Jesus diz: nada que está oculto vai deixar de ser manifesto. Aí versículo 18, Jesus fala: portanto, vejam como vocês ouvem,
porque ao que tiver, mais será dado. Ao que não tiver, até o que julga ter, será tirado. Jesus então conclui aqui a parábola do semeador, dizendo o seguinte: avalie, perceba como você tem ouvido a palavra. Você tem escutado a palavra de Deus, levando a sério, praticando, testemunhando dela, guardando, perseverando? Ou você tem sido relaxadamente alguém que ouve, mas não pratica a palavra? Que não deixa Deus transformar a sua vida no oculto, no secreto? Quando você está sozinho, ninguém te vê, o seu caráter justamente é visto naquilo que a gente faz quando ninguém está nos vendo. Amado, nós não podemos mentir para nós mesmos, nós não podemos ser negligentes com isso. Jesus está sendo muito claro: cuidado para você não estar se auto-enganando. E aí Jesus fala: quem tem, será dado. Porque tudo que Deus te dá e você pratica, multiplica na nossa vida. Quando Deus te dá uma palavra e você leva a outros e vive essa palavra, a unção multiplica, a graça de Deus multiplica, aumenta. Agora, tudo que você recebe e não pratica, é tirado de você até o que você acha que tem. Você só está perdendo tempo. E aí, amado, caminhando para o fim, versículo 19 mostra, assim como Mateus e Marcos também, que a mãe e os irmãos de Jesus foram até onde ele estava, porque estavam preocupados, porque o ministério de Jesus estava crescendo muito. E lá em Marcos diz que a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos dele, porque Jesus foi primogênito de Maria, primeiro entre muitos, eles estavam preocupados, achando que Jesus estava até um pouco fora de si. É só os irmãos olharem em Marcos capítulo 3, mas Jesus fala o seguinte aqui: quem é minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra e praticam. A ênfase que Lucas dá no capítulo 7 é sobre o ouvir e praticar a palavra. Jesus aqui não estava sendo mal educado com a sua mãe, com a sua família. Ele estava apenas deixando claro que a prioridade dele nesse tempo era o ministério que o Senhor tinha dado a ele, e que Maria e os irmãos deveriam entender isso, que aqueles que creem em Jesus se tornam família dele, se tornam parte da família dele. Nós somos filhos de Deus hoje, e Jesus é o nosso irmão mais velho. E o versículo 22 até o versículo número 25, para a gente concluir agora, mostra aquele grande episódio onde Jesus chama os discípulos para atravessar para a terra dos Gerazenos, atravessar ali o mar da Galileia. Era algo que eles faziam costumeiramente, e Jesus fala: vamos para o outro lado. É interessante, né? Versículo 22, Jesus que chamou: vamos para o outro lado, e eles partiram. Mas logo que eles começaram a viajar, Jesus dormiu. E aí parece uma coisa óbvia, mas é importante falar: Jesus dormiu porque ele estava cansado. Isso nos mostra que nós precisamos descansar. Jesus mesmo, sendo filho de Deus, dormiu. E olha, Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Começou uma grande tempestade e Jesus permaneceu dormindo, e os discípulos não suportaram aquilo e foram lá acordá-lo: mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus levanta e repreende o vento e repreende as águas, e depois repreende os discípulos. Depois dele falar que a água se acalmasse, que o vento acalmasse, Jesus fala: e vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor, se admiraram, dizendo: quem é este que manda até nos ventos e nas ondas, e elas lhes obedecem? Amado, o que essa manifestação do poder de Deus nos ensina é algo tremendo. Nos ensina, primeiro, que para a gente ter autoridade sobre as tempestades, nós precisamos aprender a descansar no meio delas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor quando os ventos estão fortes. Quando você descansa no Senhor, Jesus estava dormindo, descansando, por isso ele tinha autoridade sobre aquela tempestade. O texto nos mostra que na hora da tempestade é o momento da gente praticar a nossa fé, praticar orando, confiando, descansando, aquietando o coração. O texto também nos mostra que nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque Jesus falou para eles: nós vamos chegar até o outro lado. Jesus falou para você e para mim que nós vamos chegar até a promessa dele. Então não tenha medo. Ele não disse que não teria tempestade, ele disse que você chegaria. Então continua crendo que aquele que falou vamos para o outro lado, ele vai com você até o outro lado. Você vai chegar na promessa. Amém. O texto nos mostra também que Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Jesus não tem autoridade apenas para expulsar demônios, os discípulos já tinham visto isso. Ele não tem autoridade apenas para expulsar e curar enfermidades, os discípulos já tinham visto isso. Mas agora os discípulos ficam admirados,
Porque ele diz: quem é este? Que até a criação de Deus, até os ventos e as ondas lhe obedecem. Jesus é o Senhor, Ele criou todas as coisas e Ele tem autoridade sobre tudo. Não importa o tamanho da luta e a área da nossa vida que está passando por alguma batalha, o Senhor Jesus tem a palavra, toda a autoridade, e nós devemos confiar e descansar nele. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela nos encoraja, a Tua palavra fortalece a nossa fé, a Tua palavra também nos chama a consciência para que a gente ande na verdade. Nos ajuda, Pai, a crer, guardar e praticar a Tua palavra, para que sejamos terra fértil, para que a frutificação do Senhor cresça cada dia mais em nós, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Faça assim, Pai, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.